Antes de prosseguir com esse vídeo, tô aqui gravando e acompanhando o final do jogo do basquete, Flabasquete passando para a semifinal do Super 8, faltando pouquíssimos segundos, 6 segundos e pouco, falta a favor do Flamengo, vai cobrar ali, acertou, mais um pontinho pro Mengão, vai cobrar outro lance livre ali agora. E, cara, jogo praticamente aí definido, Flamengo passando aí pra semifinal, né? O Gabriel Jaú ali em mais um lance livre, essa ficou no aro. Flamengo 71-65, faltam aí 2 segundos. Pam! Deu aro, Mengão classificado. Pega o São Paulo aí na semifinal. Flamengo, então, classificado, Flabasquete, na semifinal do Super 8. Sensacional. Flamengo está fora da briga por atacante uruguaio. João Gomes é elogiado por técnico do Lyon, que avalia que ainda falta também ser lapidado em alguns aspectos. Marcos Braz rechaça estar em busca de vender o atacante Matheus França. Flamengo não pode perder oportunidade de contratar jogador destaque do Red Bull Bragantino. Flávio Prado e Vampeta falam atrocidades sobre o Flamengo no Mundial de Clubes. É inacreditável. Você vai acompanhar aqui nesse react que a gente vai fazer, junto também com o nosso amigo Pedrão, né? E também, óbvio, a gente lembrando você que você acompanha aqui com o patrocínio, né, da Stake, que também patrocina o UFC. Ontem, inclusive, os jogadores do Flamengo, né, João Gomes, Gabigol, a gente teve os jogadores do Flamengo indo lá acompanhar o UFC. Infelizmente, eles viram, né, as derrotas do Glover e também do Shogun, né? A gente teve aí 4 jogadores do Flamengo acompanhando o UFC, o Marinho também foi lá, o Everton Cebolinha, postaram inclusive, né, foto, e a gente retos e apenas para a final com 3 noites, chegando, né, com ingresso, com hospedagem, com tudo, tem pacote terrestre e pacote com aéreo. Cara, vale muito a pena, a empresa que desde 87 aí faz esse serviço para torcedores do Flamengo, sócios do Flamengo. Em 81 ele começou a fazer caravana. Então, gente, eu indico, tá? De verdade, fiz um estudo antes de trazer essa empresa aqui para vocês e não tem erro. Bem, vamos lá. Eu vou estar falando com vocês. Eu quero já começar trazendo esse react aqui, né, que o meu amigo Pedrão exibiu lá no canal novo dele. Ele fez esse react, eu vou fazer o react do react, porque na verdade o Pedrão fala uma coisa muito importante, que inclusive foi uma informação trazida por nós, aquela carta do Florentino Pérez, do presidente do Real Madrid, ao Landim, ao Flamengo, né? E olha só, primeiro o que o Vampeta falou e na sequência, né, o absurdo que o Vampeta fala, tudo bem, como se o Flamengo fosse soberbo, não estivesse pensando que tem semifinal. A gente sabe que tem semifinal. A brincadeira com o Real Madrid é uma brincadeira, mas o Flamengo sabe que a semifinal, inclusive, vai ser muito difícil, né? Olha o que o Vampeta fala e, na sequência, presta atenção na bobeira que o Flávio Prado, aí é anti-Flamengo, anti-Rio, ele até fala, morei no Rio, isso aqui, mas, pô, é claramente, né, paulista e anti-flamenguista, bairrista, né? Vamos acompanhar aí. Vale toda essa empolgação pelo Flamengo, 5-0 contra o Nova Iguaçu. O Flamengo que ouviu vaias no último jogo. No último jogo teve vaias. Ouviu vaias. Mas essas vaias foram lá e... Já diria pilhado, que loucura, irmão. Essas vaias foi, pô, R$400 de ingresso lá no estado do Espírito Santo. Quando o Flamengo ganha a Libertadores, tem um vídeo também que os jogadores do Flamengo começam a ganhar, grita também. Real Madrid pode esperar. A hora vai chegar, o Davi Luiz fala, calma, gente, peraí, pelo amor de Deus. O Davi Luiz ainda faz, eu não tô de brincadeira. Não é só os jogadores do Flamengo, ô Vampeta. Não foram só os jogadores do Flamengo. A torcida do Flamengo ontem cantou, publiquei aqui. Aí, Pedrão, brincadeira, né? A torcida do Flamengo cantou, cara. A torcida do Flamengo canta. É uma brincadeira, é uma zoeira. Aí vocês vão ficar...
Já até sei para o caminho que vocês vão pegar. Vai dizer que o Flamengo tá com soberba, tá achando que já tá na final. Vocês falam isso todo santo dia, malandro. O torcedor também se empolga, né? Mas não vamos esquecer que tem a semifinal, viu? Aí. Teve vários clubes brasileiros que bateu e ficou. Tá dando uma rogadinha aí, mano. Na hora, tô secando mesmo. Agora o Flamengo, o torcedor do Flamengo, ele é um baita gozador, né? Então, Uma das coisas mais legais que eu falo. é brincadeira dar opinado aqui? Eu no Rio, quando era repórter, ficava lá no Maracanã, e a torcida do Flamengo era diferente mesmo, tinha chavinha, era um negócio muito divertido. Então, eu não consigo torcer contra o Flamengo, salvo exceções. Por causa dessa coisa da charanga, da simpatia que tem do Flamengo e tal. Sempre foi legal. Agora, no meio deles, tem um monte de gozador. Isso aí é o mesmo cara que falou que como é que era o melhor cantor lá que eles falavam? O Obina. O Obina é o melhor cantor. É a mesma coisa, são os sacanas que lançam o negócio Então, aí. O Real São os gozadores, sacanas, que falam que o Obina é melhor que o Eto'o, que falam que o Flamengo, que o Real Madrid pode esperar, tá chamando a torcida do Flamengo inteira de gozadora. É inacreditável, cara. É inacreditável. Esses caras são inacreditáveis. Madrid não tem a menor ideia de com quem vai jogar esse tal Mundial. Sabe nada, zero. Zero, sabe nada. Zero. Sabe sim, porque o Real Madrid mandou uma carta ao Flamengo. Para de ser antes, rapaz. Não tem a menor ideia. Já começou de novo. Isso, inclusive, é um baita incômodo pra ele. O Flávio já pecou com o negócio do Bragantino. Vou lembrar, olha uma cacetada que o Bragantino tá tomando. Maior que o São Paulo. Já errou nessa. Não errei, não. Mantenho isso. Flávio, você falar Bragantino é com São Paulo. Flávio, você fala que o Real Madrid não sabe é Flamengo? Não sabe quem... Esse torneio, ele não tem a menor ideia. Tudo bem. Quem vai jogar, não sei o quê. Ele não sabe qual é a camisa do Flamengo. A torcida do Real Madrid não tem a menor ideia. Tem a menor ideia. Uma coisa é o Brasil olhando o Real Madrid, outra coisa é o Real Madrid olhando o Brasil. Pô, tem uma série que eu indiquei pro pessoal, Superliga. O Florentino Pérez, ele tá pensando numa Superliga. Porque ele tá preocupado em saber cor da camisa. Não é cor de camisa, sabe nada. Então, crédito aí ao canal do Pedrão e também, né, ele reagiu à Jovem Pan Esportes. Bem, vamos trazer aqui as principais notícias do Mengão para vocês. A gente já falou aí dos jogadores depois da vitória 5-0, né, goleada de 5-0 do Mengão. Os jogadores do Flamengo acompanhando lá, infelizmente, a derrota dos brasileiros lá no UFC. E os brasileiros que deixaram claro que não lutam mais no UFC, né? Uma pena. Trazer aqui o Facundo Pelistri, né, o atacante do Manchester United, não é mais opção para o Flamengo, tá? De acordo com informações do Fabrício Romano, após o jornal O Globo publicar que estava muito perto, o Fabrício Romano trouxe que pelo menos 3 clubes da Europa têm interesse no atleta, o que torna o Flamengo a última opção para o United, até porque o jogador não quer voltar, seria a última opção mesmo. Ele voltar para a América do Sul seria a última opção. Valência e outros 2 clubes, eu digo aqui que eu sei que o Bolonha tem interesse nele também, então o Manchester United vai decidir aí na próxima semana. O outro clube também não é grande, tá? De todos, o melhor aí é o Valência. Então, ele deve ser negociado aí por empréstimo. É uma pena porque era um bom jogador, mas se não quer vir, que não venha, né? Hoje também, dá os parabéns aí ao Rogério Ceni, completando campeão aqui, ó, campeão de 2020, eu coloquei esse manto aqui por causa do aniversário do Ceni, foi campeão pelo Flamengo, independente de ter torcedor que não gosta ou alguma coisa, foi campeão, o Flamengo ganhou Supercopa, ganhou Brasileirão com o Rogério Ceni, né? A gente tem que, ganhou Carioca, a gente tem que, de verdade, agradecer o trabalho que ele fez aqui. Foi campeão, independente se foi difícil, se não foi, se foi na última rodada, torcendo para acontecer na transmissão lá o Inter perder pro Corinthians, empatar ou não ganhar do Corinthians, o resultado tinha que acontecer, beleza, mas foi campeão, né? Também passar para vocês aqui que o Flamengo, a gente já tinha trazido, né, que o Flamengo tinha fechado um hotel de luxo lá em 45 minutos de Rabat, né, na cidade de Bousnica, no Marrocos, e apesar de ter estrutura de ponta, o local não será usado para os treinos, tá? O Vitor Pereira comandará as atividades no centro de treinamento do FUS Rabat, que está a 39 quilômetros do hotel. Cerca de 30 jogadores, então, devem viajar para o Marrocos, tá?
com o Flamengo, mas a lista dos 23 inscritos ainda não foi definida pelo técnico Vitor Pereira. Então, 30 viajam para ajudarem, para auxiliarem nos treinos, entendeu? Para ter treino, para ter você poder preparar bem o time. Mas 23 serão inscritos. 30 viajam, 23 são inscritos. Os outros 7 estão indo para ajudar nos treinos e ficarem na torcida, né? A garotada, muita garotada deve estar indo aí só para acompanhar e ajudar nos treinos. Passar para vocês aqui também que com o gol, né, que construiu a goleada do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, o Fabrício Bruno, que fez esse gol de cabeça, chegou ao 10º gol marcado na carreira. Desde que chegou no Flamengo, o Fabrício balançou as redes 4 vezes, né, tornando o Flamengo o time pelo qual ele já fez mais gols. Pelo Red Bull ele tinha feito 3 gols, além de 2 pela Chapecoense e 1 pelo Cruzeiro. Então, ele vive fase incrível no Flamengo, né? O nosso titular que fica no banco muitas vezes, mas que para mim o Fabrício Bruno é um baita de um zagueiro. O Flamengo fez certo de segurar o Fabrício Bruno, aí tiveram clubes interessados, aí o Flamengo tem que segurar porque é um baita jogador. E também falar aqui que com o doblete marcado aí sobre o Nova Iguaçu, Gabigol ultrapassou Tita e se tornou o 10º maior artilheiro da história do Flamengo. Além disso, Pedro também deixou sua marca, né, já que o doblete do camisa 9 o levou a igualar Renato Abreu, se tornando o 3º maior artilheiro do Flamengo no século XXI, com 73 gols. Apenas Gabigol, com 136, e Bruno Henrique, com 79, marcaram mais gols pelo mais querido desde o início do século do que o Pedro, tá? Então o Pedro tá arrebentando, Gabigol também passou o Tita, né? E agora é o 10º maior artilheiro da história do Flamengo. A gente fica muito feliz de ver essas coisas aí acontecendo. E os dois muito bem, né? Gabigol e Pedro, né? Com apenas 3 jogos aí realizados, eles já mostraram que vão passar 2023 em grande estilo, e confio nos dois aí no Mundial de Clubes, né? Ambos já têm 3 gols marcados, média de 1 gol feito por partida. Além disso, o novo camisa 9 do Mengão conta aí com 2 assistências, se mostrando aí um atacante completo, né? Lembrando que o Gabigol também participou de jogada de gol no jogo, há 2 jogos atrás, quando o Flamengo venceu por 4-1. Né? Então a gente fica muito feliz. Tem aí ainda o retorno do Rodrigo Caio, né, que o Vitor Pereira falou que esteve em uma fase de recuperação, então ainda não vejo nas condições ideais. Como conversamos nessa semana, ele me disse que necessita de jogo para dar um passo à frente, né? Esquecer a lesão antiga. É um jogador de qualidade, com espírito de grupo, líder também. Ele só precisa estar em um nível competitivo que possa ajudar a equipe. Então ele está retornando em breve, está pedindo já pro Vitor Pereira dar jogo para ele, né? Rodrigo Caio pedindo um jogo ao Vitor Pereira, querendo uma oportunidade para conseguir ainda, né, tentar uma participação, nem que seja para entrar no decorrer da partida no Mundial de Clubes. A gente também tem o Palmeiras e o Flamengo dominando a lista de elencos mais caros da América e comprovando superioridade, né, do Brasil no continente. Se de 2010 a 2018 River e Boca mandavam na América do Sul, hoje o mais querido e o rival paulista vivem a mesma fase. O ano que terminou há menos de um mês teve apenas 2 argentinos e 3 mexicanos como intrusos entre os 15 elencos mais caros da América. Confira aí o top 5, né, também de elencos mais valiosos da América. Primeiro, Palmeiras, 182,7 milhões, o que eu não concordo, tá? Que o Palmeiras tem um elenco mais caro que o Flamengo. Eu não concordo, de verdade, né? 182,7 milhões de euros. Eu acho que essa conta está defasada com o valor que vale o Pedro hoje, o valor que vale, por exemplo, o próprio João Gomes está sendo negociado, mas são vários jogadores aí, Thiago Maia, Gerson. Esse valor aí está completamente desatualizado. Dizem que o Flamengo tem 158,3 milhões de euros, Atlético Mineiro 116,28, Corinthians 101,3 e o River Plate 90,33. No meu entender, tá? E eu conheço aí, eu acompanho o futebol, o Flamengo tem aí, sem sombra de dúvidas, o elenco hoje mais caro da América, né? A gente tem aí também, já que a gente está falando já de Flamengo, Palmeiras, a decisão da Supercopa,
o Palmeiras vai fazer o seu último jogo aí com o time principal antes de encarar o Flamengo na Supercopa, né? Enquanto o Flamengo goleou o Nova Iguaçu por 5-0 e terá mais uma partida aí contra o Bangu, né? Olha só, o Palmeiras vai a campo neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Confronto aí com o São Paulo, será no Allianz Parque a partir das 16 agora, né? Tá rolando agora. Atual campeão aí do Paulista, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vai com força máxima pela última vez antes da Supercopa, e aí eles possuem 4 pontos com um empate e uma vitória até o momento na competição. E aí a gente sabe que é até uma oportunidade, né, pra gente acompanhar, ver como é que tá aí o Palmeiras, né? Não custa nada a gente dar uma olhadinha e ver como é que tá o Palmeiras, afinal de contas, é o nosso adversário aí no dia 28 em Brasília. E o que tem de jornalista reclamando, a gente vai fazer outro vídeo aí, o que tem de jornalista reclamando desse jogo ser em Brasília, vocês não têm noção, eles reclamam de tudo, os bairristas, né? Olha só, a gente também teve aí jornalistas, né, do UOL, comentaristas, no caso, analisando elencos de Flamengo e Palmeiras. O Renato Maurício Prado fala que com as contratações que o Flamengo fez, mesmo com Danilo e Scarpa, o elenco do Flamengo já era mais forte. O Flamengo tem peças de reposição muito interessantes. O Palmeiras está meio na conta do chá. Por isso eu falei que não é o elenco mais caro para mim da América. A gente tem aqui também, olha só, o Vitor Guedes, né, falando o seguinte: acho que a defesa do Palmeiras é melhor que a do Flamengo, discordo, mas acho que o time do Flamengo é melhor. Eu acho que a defesa do Palmeiras não é melhor agora. A defesa do Flamengo se arrumou. Tá se arrumando, né? Tá ficando muito boa. Os últimos confrontos entre Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras levou a melhor. Quando falo da prateleira, é que para campeonatos de longo prazo o Flamengo tem mais condições. Agora, decisão 90 minutos vai ser jogo de gente grande. Não vejo o Flamengo favorito, vejo um jogo complicadíssimo para ambos, analisou aí o Luiz André. E você, torcedor do Mengão e torcedor que acompanha aqui o nosso canal, o que você acha? Vai ser um jogo parelho? Teremos um jogo aí dificílimo? Eu acredito que sim, tá? Até porque é início de temporada, a parte física dos times não é o forte nesse momento. Inclusive o Flamengo voltou bem, mas não quer dizer ainda que já esteja no seu, né, outro patamar. Mas a gente deve ter um jogo aí sim muito disputado, né? Passar aqui para vocês também que a gente teve aqui o Marcos Braz, né, sendo aí marcado pelos torcedores do Flamengo em Twitter, Instagram, os torcedores querendo, né, que o Flamengo contrate um jogador aí que é destaque do Red Bull Bragantino, e para isso o Flamengo, né, tem que confirmar algumas vendas e ter mais ainda dinheiro em caixa. Só que a questão do Matheus França, que você fala aí que o Flamengo venderia por 20 milhões de euros, por 50% dos direitos, e que já tinha proposta de 16 milhões de euros e tudo mais, a questão o Marcos Braz falou o seguinte, ele rechaçou: nós não colocamos o Matheus França à venda, ele não está à venda. Não temos interesse em negociar o Matheus França neste momento. Ele rechaçou em conversa com o Vene Casagrande. Ele falou claramente que não quer vender o Matheus França, que não é a intenção do Flamengo. O Flamengo vê o Matheus França como uma joia e digo mais, a ser um novo Vinícius Júnior, um jogador para ser vendido com valor altíssimo, né? Ou aproveitado. O Flamengo não está precisando vender. A verdade é essa. O Flamengo hoje não precisa, né, vender jogadores como precisava, da forma que precisava antigamente, né? Essa é uma realidade que a gente pode confirmar com as receitas do clube, né? O Flamengo recebendo mais de 1 bilhão, né? Então a gente sabe que isso aí deixa de ser uma necessidade. O Flamengo, óbvio, nesse momento, o Flamengo ainda tem que fazer uma ou outra venda pontual para conquistar aquela meta de receita, mas a cada ano que passa isso vai diminuindo e as receitas do Flamengo aumentam, a ponto do Flamengo daqui a pouco não precisar vender ninguém e poder contratar tranquilamente. A situação do João Gomes, por exemplo,
que tá aí nessa indefinição, porque o Flamengo já não vai vender mais ele pro Wolverhampton, pelo menos foi isso que a diretoria decidiu e já comunicou, né? Que o Flamengo só vai vender por um valor maior. A gente falava aqui no canal que o valor do João Gomes teria que ser mais alto e que o que eu sabia que o Flamengo não ia vender ele barato. E aí, quando saiu toda aquela informação de venda por 16 milhões de euros pro Wolverhampton, 17, eu sabia que aquilo ali ia ter que ser um pouco mais próximo dos 20 milhões, né? E aí a gente teve aí o técnico francês do Lyon, né, o Laurent Blanc, né, rasgando elogios ao jogador do Flamengo e falando somente que ele precisa de ser lapidado de alguma forma. Ele tem muitas qualidades, é um meia defensivo moderno, um jogador muito bom que excede a sua função, não se limita ao seu papel. Eu gosto especialmente dele porque ele é muito sólido defensivamente. Falta-nos essa agressividade e este jogador tem agressividade defensiva. É o que eu acho que vai ser importante, vai fazer falta no Flamengo, porque ele tem aquela recuperação pós-perda, né? E aí, no caso, ele fala que é um jogador jovem, terá que ser lapidado se vier, né? Ele falou a RMC Sport, dizendo que o João Gomes terá que ser lapidado, né, se vier, no caso, se for ao Lyon. O Mateuzinho recebeu aí uma oportunidade também importante na equipe titular, né, mostrou serviço e ele conta aí com 3 assistências em 2 partidas na temporada e é líder do time em passes para gol. Na goleada aí em cima do Nova Iguaçu, 5-0, ele foi destaque com os seguintes números. 57 de 59 passos, 59 passos, 57 certos. 3 lançamentos de 4 foram certos. 3 passes para finalizações, 2 assistências, cara, 2 gols com passe dele, né? 2 assistências e uma finalização bloqueada. Né? O Mateuzinho aí que está com números interessantes, né, no Flamengo no ano aí de 2023 e que vem aí, cara, vou falar para vocês, a briga vai ser boa aí com o Varela, até o Vitor Pereira falou sobre isso, que é bom que tenha isso, mas eu acho que a gente vai ter uma briga boa aí na lateral direita e que a avaliação dos dois está melhorando, né? O Flamengo agora passa a ter 2 boas opções aí na lateral direita, né? Vou passar para vocês que o Flamengo aumentou demais, apesar de que a imagem estava meio lavada na transmissão da Band, muita gente reclamando, o Flamengo aumentou demais a audiência da Bandeirantes, né, na transmissão. Olha, no Rio de Janeiro a Band deixou a Record e o SBT para trás, ficando na 2ª colocação com 6 pontos de média e pico de 8. No mesmo momento a Rede Globo, que exibia o Caldeirão com o Mion, liderou com 10 pontos. Não tem jeito, tem o pessoal mais idoso, o pessoal que assiste que assistia Caldeirão de Hulk, que assistia também negócio de Faustão e continua assistindo, era 10 pontos de Ibope, né? Apesar da alta audiência, os números não foram suficientes para vencer a Globo, óbvio. No entanto, a expectativa é que a Band feche na liderança quando exibir os clássicos do Campeonato Carioca. É início do campeonato e tudo mais. O Flamengo não estava todo titular, isso também é importante da gente ressaltar, mas já está incomodando novamente, né, com o Carioca na Band, né? Então a gente traz aqui a informação que com poucas opções na reserva do Flamengo para o Arrascaeta, Everton Ribeiro, etc., o nome da vez é o de Arthur, do Red Bull Bragantino. O atacante é avaliado em 10 milhões de euros, pouco mais aí de 50 milhões na cotação atual, e é considerado aí o melhor jogador da equipe paulista. Por sinal, o atleta já recebeu uma proposta de 10 milhões de dólares, mas o Massa Bruta rejeitou, né? Vale lembrar que o Flamengo busca um atacante de lado, né? Na verdade, o Arthur seria ali para ser um reserva para o Everton Ribeiro, né? Para jogar ali na direita, né? Então, a pedido do Vitor Pereira, no ano mágico de 2019, vazou uma foto em que o jogador de 24 anos estava beijando o escudo do Flamengo em uma camisa que o próprio estava vestindo, né? E aí a torcida do Flamengo fazendo campanha nas redes aí, pedindo a contratação do Arthur aí ao Marcos Braz, né? Aos dirigentes do Flamengo, pedindo que o Flamengo contrate o Arthur, né? Então, essa movimentação aí, né, da torcida do Flamengo sempre agitando os bastidores do mercado da bola. Convido você
a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, a utilizar o cupom PAPA, ó, PAPA, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado aí pela sua audiência. Um excelente final de domingo para você. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!